Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as pilhas, tá? Mas antes de começar a falar sobre as pilhas, vamos falar um pouquinho sobre os potenciais padrão de redução. Então, gente, esses potenciais padrão são sempre obtidos em função de um eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Esse eletrodo padrão de hidrogênio, ele tem que estar em uma determinada condição, que são as condições padrão, que é uma concentração de íons H+, igual a 1 mol por litro, 25 graus Celsius e uma pressão de gás hidrogênio igual a 1 atm. Tem aqui uma representação desse eletrodo. Repare que eu tenho aqui, ó, gás hidrogênio aqui dentro desse eletrodo e eu tenho ele em uma solução de um ácido, no caso aqui o ácido sulfúrico, tá? Em que eu vou ter H+. E o que vai acontecer? Esse eletrodo ele vai ter o potencial igual a zero, tá? Porque ele é a base de comparação para todo o restante. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira determinar qual é o potencial padrão de redução aqui para o zinco, tá? Então, para isso que eu fiz, montei um eletrodo aqui de zinco para eu comparar com o meu eletrodo padrão de hidrogênio. Então, como é que eu montei esse eletrodo? Repare que eu tenho aqui uma plaquinha de zinco, coloquei ele numa solução de sulfato de zinco, tá? Por quê? O sulfato de zinco sofre dissociação e ele libera o cátion zinco em solução. Beleza, gente? E eu preparei ela nas condições padrão, nas mesmas condições. A concentração de zinco também vai ser igual a 1 mol por litro e eu também tenho a temperatura de 25 graus Celsius. Então, quando eu fiz isso, eu observei o seguinte, olha, o zinco ele sofreu oxidação, ou seja, ele perdeu elétrons para o meu eletrodo de hidrogênio, que é o meu padrão. E quando eu conectei os dois, eu observei aqui ó, uma voltagem de 0,76. Então, o que isso significa? O potencial padrão de redução para esse eletrodo de zinco, ele vai ter um potencial de menos 0,76. Por que menos? Porque ele perde os elétrons para o hidrogênio, ou seja, ele sofre oxidação, ok? E eu medi aqui um valor de 0,76 da voltagem dele. Então, uma coisinha muito importante a gente prestar atenção, olha. O potencial de redução, conforme eu falei. Reparem que eu tenho aqui ó, o zinco 2+, ele recebe 2 elétrons e vira zinco. Reparem que meu número de oxidação sai de +2 e ele vem para zero, ou seja, ele sofreu redução. Nesse caso, o meu potencial é negativo, tá bom? Conforme eu falei para vocês, ele é negativo porque o zinco sofreu oxidação lá quando eu fui determinar o potencial padrão dele. Agora, consequentemente, o potencial de oxidação ele vai ser o contrário, porque eu tenho a reação inversa. Repare, no processo de oxidação, eu tinha aqui o zinco metálico, ou seja, que tinha um número de oxidação igual a zero. Reparem que ele vai para +2, ou seja, sofreu oxidação, e liberou esses 2 elétrons. Se eu tinha aqui na redução um valor de menos 0,76, eu tenho aqui na oxidação um valor de mais 0,76. Tá bom? Então, agora que a gente já sabe de onde vem esses valores de potencial padrão de redução, e agora que a gente também já sabe associar esse valor à reação de redução ou à reação de oxidação, vamos começar a falar um pouquinho sobre as pilhas. Então, pessoal, as pilhas elas são dispositivos capazes de converter energia química em energia elétrica, tá? E ele vai fazer isso através de um processo eletroquímico, ou seja, através de reações de oxirredução, tá bom? E uma outra coisa muito importante de falar sobre as pilhas é o seguinte, elas são sempre um processo espontâneo, ok? E como que eu vou determinar isso? Eu vou observar que eu vou ter ali uma variação no potencial de redução, ou seja, uma DDP, uma FEM, sempre maior do que zero, ou seja, sempre positivo. Tá bom? Então, o primeiro exemplo que a gente vai falar aqui de uma pilha, tá? É a pilha de Daniell, tá? Que foi a primeira pilha construída. Então, reparem que eu liguei aqui ó, 2 eletrodos. Aqui eu tenho um eletrodo de cobre e aqui eu tenho um eletrodo de zinco, tá? Eles já estão aqui montados nas condições padrão, aquelas que eu acabei de falar com vocês, 25 graus Celsius, 1 mol por litro aqui, beleza? E eu já dei aqui para vocês, olha, os potenciais padrão, tanto do cobre quanto do zinco, que são aqueles que a gente falou agora há pouco. Beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que observar, eu tenho que comparar os potenciais padrão que eu tenho aqui. Reparem que tanto o cobre quanto o zinco, eu tenho aqui processos de redução, ou seja, esses são os potenciais de redução de ambos, ok? Repare uma coisa, o cobre ele tem um valor de potencial de redução maior que o do zinco, ok? Como ele tem um valor de potencial de redução maior, ele é meu polo positivo.
Consequentemente, o zinco ele é meu polo negativo. E aí, pessoal, eu sempre vou chamar o polo positivo da minha pilha de cátodo, tá? Mas também posso chamar de cátodo. E eu vou sempre chamar o meu polo negativo da pilha de ânodo. Então, pessoal, a gente tem que saber o seguinte: o cátodo é sempre o eletrodo que vai sofrer redução. Consequentemente, o ânodo é sempre o eletrodo que vai sofrer oxidação. E aí, pessoal, lembrar uma coisa: o que é sofrer redução? Significa que ele ganha elétrons. Consequentemente, o meu ânodo que sofre oxidação é onde ele vai perder elétrons. Então, pessoal, significa o seguinte: os meus elétrons eles vão sair aqui do zinco, tá? E eles virão em direção ao cobre, ok? Então, gente, como consequência do fato do cobre estar aqui ganhando elétrons, olha o que vai acontecer. Vamos observar aqui a minha semi-reação que eu tenho do cátodo, ou seja, a redução do cobre. Repare o que vai acontecer. O cobre 2+, ele ganha 2 elétrons e ele vira cobre metálico. Gente, repare uma coisa, olha, eu tenho em solução o sulfato de cobre e ele se dissocia. Então, eu tenho aqui em solução o cobre 2+, e tenho também o íon sulfato. O que vai acontecer? Esse cobre que está aqui em solução, ele vai ganhar esses elétrons que vieram para cá, porque aqui é o meu cátodo, e ele vai se transformar em cobre metálico. Consequentemente, vai acontecer o seguinte, pessoal. Essa placa ela vai começar a sofrer deposição, ou seja, ela vai começar a aumentar de tamanho. Então, como eu falei, o cátion cobre ganhou aqui esses 2 elétrons. Ó, mais uma vez, olha a reaçãozinha. O cobre ganhou 2 elétrons, virou cobre metálico. Ele sofreu deposição aqui no meu cátodo. Tudo bem? Agora, aqui no meu ânodo, conforme a gente já falou, ocorre o processo de oxidação, pessoal. Como que ocorre a oxidação? A gente já falou agora há pouco que a oxidação ela é o inverso da redução. Ou seja, no lugar da minha reação acontecer nesse sentido, que é o sentido da redução, ele ocorre no sentido oposto, que é da oxidação. Isso significa que o zinco metálico ele vai sofrer um processo de oxidação em que ele vai gerar zinco 2+, e vai liberar os 2 elétrons que vão vir aqui para o cobre. Então, pessoal, essa minha placa ela vai sofrer corrosão. E o que vai acontecer? Esse zinco que estava na forma metálica, que passou aqui para a forma do cátion, ele começa a vir para a solução. Tá? Lembrando que eu já tinha o zinco em solução por conta do sal que eu coloquei, assim como o íon sulfato. Ou seja, enquanto essa placa, que é a placa do meu cátodo, ela sofre deposição, ou seja, ela aumenta de tamanho, o que vai acontecer com a placa de zinco? Ela vai sofrer corrosão. Então, só para ficar mais claro para a gente, o que significa sofrer deposição? A placa aumenta. O que significa sofrer corrosão? A placa diminui. Tudo bem, pessoal? E aí, mais uma observação importante. Olha, reparem que aqui no meu cátodo, o que aconteceu? O cobre saiu da solução, se transformou em cobre metálico, então a minha placa aumentou. Ou seja, eu tirei da solução o cobre que estava em solução, o cobre 2+. Então, isso faz com que a concentração da solução diminua. Agora, aqui no meu ânodo, o que vai acontecer? Ocorre o processo contrário. O zinco, que era metálico, ele começa a sair da forma metálica, vir para a forma de íon, ou seja, como zinco 2+, ou seja, ele começa a vir para a água. Então, a concentração da solução, ela começa a aumentar. Tudo bem, gente? Então, reparem que a única coisa que eu precisei saber para conseguir prever todas essas coisas eram os valores de potencial de redução. Reparem que como o cobre era o maior valor, eu descobri que ele era o meu polo positivo.
consequentemente o cátodo, ou seja, sofria redução e assim por diante. O zinco, como eu vi que ele tem o menor potencial de redução, eu pude prever o quê? Que ele é meu polo negativo, consequentemente o ânodo vai sofrer oxidação e assim por diante. E eu não sei se vocês repararam, mas aqui no meio, tá? Eu coloquei um vidrinho ligando um lado ao outro. Isso aqui é a minha ponte salina, tá, pessoal? O que é a ponte salina? Conforme eu falei para vocês, desse lado eu começo a acumular zinco em solução. E desse lado eu começo a tirar o cobre da solução para poder vir para a placa. Isso faz com que haja um acúmulo de carga positiva desse lado e um acúmulo de carga negativa desse lado, porque aqui eu tinha um íon sulfato que veio do meu sal. Isso faz a pilha parar. Então, para a pilha continuar funcionando, eu uso a ponte salina, tá? Eu coloco ali dentro um sal, por exemplo, cloreto de potássio, e para que ela vai servir? Ela vai permitir o fluxo de íons para poder estabilizar esse acúmulo de carga. Então, aqui, por exemplo, desse lado eu falei que começa a acumular cargas positivas, olha. Então, aqui, ó, no sentido indo para o meu ânodo, ou seja, indo em direção ao meu eletrodo de zinco, começaram aí os íons que são negativos, cloreto e sulfato. Agora, vindo em direção ao meu eletrodo de cobre, aqui por dentro da ponte salina, vão vir os meus cátions, né? Os íons que são positivos. Por quê? Como aqui começa a perder carga positiva, eu preciso repô-las. Então, tanto o cátion potássio quanto o cátion zinco começam a vir para esse lado. Beleza? E aí, pessoal? Vamos agora, para a gente poder fechar essa parte da pilha de Daniell, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro aprender a determinar a equação global da pilha, tá? Algo muito importante para a maior parte dos vestibulares. E como a gente vai fazer isso? É bastante simples. Primeira coisa, eu já tenho aqui as duas semi-reações. Então, o que eu vou fazer? Sempre a minha semi-reação de redução de quem tem o maior valor, ou seja, de quem sofre redução, eu vou repetir. Por quê? O cobre, conforme nós já falamos, ele está sofrendo redução, então coloquei aqui a reação de redução do cobre. Tudo bem? Ou seja, eu posso afirmar o seguinte, isso aqui é a minha semi-reação catódica, porque é a que ocorre no cátodo. Tudo bem? Agora, a gente falou que aqui no eletrodo de zinco não é essa a reação de redução que ocorre. Ele ocorre reação de oxidação. Então, eu vou inverter a reação. Olha, o zinco que estava aqui do lado direito passa para o lado esquerdo. Setinha. O zinco vai se oxidar em quê? Zinco 2+, mais 2 elétrons. Ou seja, aqui o que eu tenho é a minha semi-reação, tá? Anódica, porque é a que ocorre no ânodo. Tudo bem? E aí, pessoal, uma coisa muito importante para a gente é saber determinar a equação global. Olha como é bastante fácil. Reparem que aqui eu tenho 2 elétrons de um reagente e aqui 2 elétrons de um produto. Olha, eu cortei os elétrons. Por quê? Os elétrons que esse aqui ganhou foram os que esse perdeu. Então, eu vou juntar primeiro todo mundo que está do meu lado esquerdo, nos reagentes. Eu tenho aqui cobre mais 2, tá? Mais o zinco metálico. Vou formar o quê? O cobre metálico mais o zinco 2+. Isso aqui, pessoal, é a minha equação global. Tá? É também comum eu representar essa equação global da pilha pela seguinte fórmula. Coloco primeiro o meu ânodo, no caso eu tenho o zinco metálico se transformando em zinco 2+, não é isso? Coloco 2 barrinhas. Essas 2 barrinhas vão indicar aqui tanto uma parede porosa que eu possa ter, quanto a minha ponte salina. E vou colocar agora o meu cátodo, desculpa. Então, eu tenho no meu cátodo o cobre 2+, tá? Se transformando em cobre metálico. Ou seja, isso aqui é uma outra forma da gente poder representar essa pilha aqui. E aí, pessoal, uma outra coisa muito importante é a gente saber determinar a diferença de potencial da pilha, que é a mesma coisa que a DDP, que é a FEM, tá? São vários nomes diferentes. Para isso, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, que é o meu ΔE vai ser igual ao potencial de redução mais o potencial de oxidação. Então, olha como é bastante fácil. Meu ΔE vai ser igual
o potencial de redução, tá? O cobre é quem sofre redução, então eu vou pegar o valor dele, que é mais 0,34. E agora, mais o meu potencial de oxidação, não é isso? E aí, pessoal, tem que me atentar ao seguinte. Aqui eu tenho o zinco, que é quem sofre oxidação, só que esse potencial não é o potencial de oxidação, é o potencial de redução. E o que a gente falou agora há pouco, o potencial de oxidação é o inverso, é só trocar o sinal. Ou seja, esse sinal que era negativo passa a ficar positivo. Ou seja, meu ΔE, ele vai ser 1,1 volts. Então, pessoal, uma dica. Caso eu tenha uma pilha, eu também posso sempre fazer o seguinte, o valor maior menos o valor menor, tá? Reparem que, por exemplo, o valor maior é mais 0,34, menos o menor, que é menos 0,76. Menos com menos vira mais, eu vou achar o mesmo valor, tá? Isso vale para pilha, porque pilha é sempre um processo espontâneo. E aí, pessoal, para a gente poder terminar, eu coloquei aqui um segundo exemplo, que tem uma coisinha diferente que eu quero falar com vocês, tá? Então, olha só, considerando uma pilha formada por eletrodos de estanho e prata, tá? Determine. Aí ele deu aqui, como dados, duas semi-reações e os seus respectivos potenciais. Na letra A, ele quer que a gente determine o cátodo e o ânodo. Pessoal, primeira coisa importante que eu tenho que prestar atenção. Essas duas reações aqui são reações de oxidação. Tá? Reparem, olha, eu tenho ele aqui 0, ficando positivo. Ou seja, o número de oxidação dele aumentou. Tudo bem? Então, o que isso significa? Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso ter o raciocínio sempre inverso em relação ao que a gente pensou, porque aqui eu tenho os valores de oxidação, ou eu posso simplesmente considerar esses valores aqui invertidos. Como assim? Utilizar aqui para o estanho o valor de menos 0,14 e para a prata o valor de mais 0,80. E no lugar de eu considerar essa semi-reação aqui de oxidação, eu considerar a semi-reação de redução, que é o inverso, ou seja, Sn2+, mais 2 elétrons, se transformando em Sn, e aqui também inverso, ou seja, Ag+, mais elétron, se transformando em Ag. Tá? Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho tanto as semi-reações de redução quanto os potenciais de redução, já ficou igualzinho, a gente aprendeu agora há pouco, ficou um pouquinho mais fácil, tá? Então, pessoal, muita atenção, tá, gente? Não se esqueçam de eu sempre olhar se esse potencial que eu tenho é de redução ou de oxidação. Então, na letra A, ele quer saber qual é o cátodo e qual é o ânodo. Bem fácil, gente, olha, a gente já falou que o cátodo é sempre quem tem o maior potencial de redução, consequentemente, o menor potencial de oxidação. Ou seja, quem é que tem o maior potencial de redução? A prata, que é mais 0,80. Consequentemente, o meu ânodo vai ser quem? Vai ser o estanho. Tá? Porque o estanho, reparem, ele tem o menor potencial de redução, consequentemente, o maior potencial de oxidação. Na letra B, ele quer saber qual é a placa que vai sofrer corrosão. E aí, pessoal, a gente aprendeu o seguinte hoje. Sempre vai sofrer corrosão a placa do meu ânodo. E o meu ânodo é a placa de estanho. Agora, aqui, ó, letra C. Ele quer que a gente determine a equação global. Gente, olha como é fácil. Eu vou pegar para a prata, que é quem está sofrendo redução, e eu vou usar a semi-reação de redução. Ag+, mais elétron, se transformando em Ag. Tudo bem? Agora, para o estanho, o que eu vou fazer? Eu vou usar a reação de oxidação, porque como ele é quem tem o menor potencial de redução, consequentemente maior de oxidação, é ele quem oxida. Ou seja, eu vou usar essa reação aqui, ó. Beleza? Só que agora, gente, tem uma coisinha diferente. Reparem o que é. Reparem que o número de elétrons está diferente, tá? Isso não pode acontecer. Então, eu preciso igualar o número de elétrons. Para isso, eu vou multiplicar essa reação aqui de cima por 2. Por quê? Para ficar 2 elétrons igual aqui embaixo. Então, vai ficar 2, 2 e 2. Cortei elétron com elétron. Olha, vamos ver o que sobrou. Eu tenho aqui 2Ag+, mais o estanho, formando 2Ag mais Sn2+. Beleza? Está aqui a nossa equação global. E para terminar, a letra D, que pede
para a gente determinar a DDP, ou seja, o ΔE. O ΔE vai ser o quê? O potencial de redução mais o potencial de oxidação. Então, meu ΔE, ele vai ser igual. Qual é o potencial de redução? Quem está sofrendo redução? A prata. E o potencial de redução dele a gente viu que é 0,80. Agora, potencial de oxidação. Quem sofreu oxidação é o estanho. O de redução dele é menos 0,14. Consequentemente, de oxidação, mais 0,14. Ou seja, a DDP dessa pilha aqui é de mais 0,94 volts. Beleza? Então, pessoal, a gente termina por aqui. Bons estudos aí para vocês e até mais.